vocês estão? Vamos à nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o descarte adequado dos resíduos que nós produzimos. Vamos falar também sobre a importância de reciclar e reutilizar materiais. Nessa imagem aí nós vemos as crianças em uma escola falando sobre as atitudes que elas têm para reutilizar materiais. Os resíduos sólidos gerados pelos seres humanos são popularmente conhecidos como lixo. A geração e o acúmulo desse resíduo no ambiente é um dos maiores problemas ambientais na atualidade. Assim, é preciso encontrar alternativas para reduzir a produção de lixo. Aí nós vemos as crianças conversando sobre esse assunto. Um diz que fez um porta-lápis com uma lata de alumínio. A outra diz que ela não joga os lápis dela fora, os lápis usados. O outro diz que fez um cartão para a professora com papel reciclado. O outro menino diz que a mãe coloca o lanche em um pote de margarina limpo. E o outro diz que o uniforme que ele está usando era antes do irmão dele. E vocês, têm alguma atitude que é semelhante a uma dessas crianças aí? Vocês costumam reutilizar, reciclar algum produto e utilizá-lo aí em casa? Vamos pensar sobre isso. E depois vocês me respondem, tá? Atitudes como essas que estão aí apresentadas por essas crianças, elas colaboram para a conservação do ambiente. Reutilizar embalagens, reaproveitar lápis de cor e roupas que eram do irmão mais velho, reciclar papéis, são atitudes que colaboram para que menos resíduos sejam descartados no ambiente. E assim o risco de poluição no solo, por exemplo, diminui. E além disso, essas atitudes evitam o consumo desnecessário, reduzindo a extração dos recursos naturais que são utilizados na fabricação desses objetos. Então vejam a importância de atitudes tão simples como essa, de utilizar roupas que já foram usadas por alguém da família, ressignificar objetos, ou seja, dar outro significado, outro uso, como por exemplo o menino que utilizou um pote de margarina para guardar o lanche dele. Então, todas essas atitudes que são simples, mas elas fazem uma diferença enorme no nosso dia a dia, porque elas economizam os recursos naturais que são utilizados para produzir esses objetos, esses bens de consumo. Na página 86 do livro de vocês, tem uma atividade na prática. É uma atividade bastante interessante que eu gostaria que todos vocês participassem dela. Você produziu lixo em algumas das atividades realizadas hoje? Como podemos calcular a quantidade de lixo gerado em nossa residência diariamente? De acordo com o diagnóstico dos resíduos sólidos urbanos do IPEA, quase 90% das residências urbanas são atendidas pela coleta de resíduos sólidos. Diariamente no Brasil, são coletados aproximadamente 1,1 kg de resíduos por habitante urbano. Para investigar a quantidade de lixo produzida em sua residência e na residência de algumas pessoas de sua família, faça a atividade a seguir. Complete o quadro desta página com a quantidade de pessoas de sua residência e da residência de seus familiares. Para realizar os cálculos, multiplique a quantidade de pessoas que vivem em cada residência por 1,1 kg, que é a quantidade de lixo coletada por pessoa diariamente.
você pode utilizar a calculadora. Como nós temos aí nesse exemplo do quadro, que tem as residências do Joel, da vovó, do tio Pedro e da Márcia. Ele anotou quantas pessoas tem em cada residência e fez o cálculo. Da casa de Joel, 1,1 vezes 3, da casa da vovó, 1,1 vezes 2, da casa do tio Pedro, 1,1 vezes 8 e da casa da Márcia, 1,1 vezes 5. Aí em casa, vocês também vão fazer essa atividade. Vocês podem anotar no quadro que tem aí no livro de vocês as informações pedidas. Pode ser a sua residência, a residência da vovó, do tio, da prima. Vocês vão anotar essas informações e realizar o cálculo. Depois que vocês preencherem essa tabela, vocês vão construir um gráfico com essas informações que vocês anotaram na tabela. Peçam a ajuda de um adulto ou peçam a minha ajuda lá no grupo, que nós construímos juntos essa tabela e esse gráfico. Uma outra atividade que eu também gostaria que vocês fizessem é que durante 24 horas vocês juntassem todo o lixo que é produzido na casa de vocês, separando os resíduos. Vocês vão juntar durante 24 horas e depois vocês vão me contar a quantidade de lixo que a casa de vocês produz, certo? Na página 88, nós temos atividades humanas e a geração de resíduos sólidos. O lixo domiciliar, geralmente é recolhido e transportado por caminhões que percorrem as ruas da cidade em dias e horários determinados. Ao longo do trajeto, os funcionários fazem a coleta dos resíduos, sempre usando luvas para evitar possíveis acidentes e contaminação. Os resíduos das residências devem ser devidamente embalados, evitando que animais tenham acesso a eles. Para isso, eles devem ficar em locais elevados até serem coletados. Além disso, os resíduos devem ser colocados nesses locais somente no dia e próximo ao horário em que serão coletados. Se houver algum material cortante a ser descartado, os adultos devem embalá-los muito bem para que ninguém se machuque. Depois de coletados, os resíduos geralmente são encaminhados para um aterro sanitário. A separação, o tratamento, o acondicionamento e o transporte adequado dos resíduos hospitalares são de responsabilidade da unidade de saúde onde eles foram gerados. Os órgãos estaduais e municipais do meio ambiente são responsáveis pelo licenciamento ambiental dos empreendimentos de tratamento, pela fiscalização e pela disposição final dos resíduos. O destino do lixo hospitalar pode ser a incineração, que é a queima do resíduo infectante, transformando-o em cinzas, ou a autoclave, em que o resíduo infectante é esterilizado sob pressão e alta temperatura. Além disso, como alternativa, o resíduo infectante pode ser colocado em valas assépticas. Já o lixo industrial depende do resíduo que é produzido. Por exemplo, a borracha proveniente de pneus, ela pode ser reutilizada no revestimento asfáltico. Além disso, elas podem também ser trituradas e a borracha reconstituída com a adição de produtos químicos e utilizada como componente na fabricação de produtos como tapetes automotivos, solas de sapato, mangueiras, objetos utilizados para vedação e amortecimento. Os pneus inteiros podem também ser reutilizados para contenção de encostas, de canalização de córregos,
drenagem de gases em aterros sanitários e simulação de recifes para a indústria pesqueira. Existe uma lei que diz que todos os municípios devem ter aterros sanitários construídos. Mas isso não é a realidade no nosso país. A maioria dos municípios ainda tem os lixões, ou seja, são lugares totalmente inadequados para o descarte de lixo, porque eles são jogados todos juntos, misturados, a céu aberto, correndo o risco de contaminar o solo, a água e as pessoas também. Já os aterros sanitários, o lixo ele é separado, ele é tratado, o chorume é coletado. Vamos ver uma reportagem que fala sobre essa situação no Brasil e sobre como a nossa cidade serve de exemplo para outras cidades pequenas por aí. Vamos ver? 22 anos recolhendo o que pode render alguns centavos no lixão de Baturité, interior do Ceará. Tem o plástico, a sacolinha que é o filme, o PET, o ferro, serviço arriscado, mas a gente enfrenta por causa da necessidade que a gente enfrenta na vida, né? E também porque seu José sempre encontra materiais que nem deveriam estar aqui, jogados a céu aberto, misturados ao lixo que não se aproveita para nada. É assim em 60% dos municípios brasileiros. Há um ano eles deveriam cumprir a lei que dá um destino diferente para o que é reciclável e para o que não é. Se nós não estabelecemos um aterro sanitário, aí nós vamos dispor irregularmente o resíduo em qualquer ponto, ou vamos lançar no mar, enfim, vamos causar impactos de natureza muito grande, muito severa. No ar, a poluição causada pela queima do lixo. No subsolo, a contaminação que vem dos materiais que se decompõem. E para os catadores, um risco à saúde. Tudo isso é evitado no aterro sanitário. Então, por que a maioria das cidades brasileiras ainda descarrega o lixo desse jeito? No Ceará, por exemplo, 82% dos municípios ainda têm lixões. Muitos municípios pequenos, pobres do interior desse Brasil não têm um nível técnico para a elaboração de um projeto desse que requer a quantidade de técnicos que vai de químicos a engenheiros. Não temos linha de financiamento para financiar o custeio e a construção desses aterros sanitários. Dividir os custos em consórcios que reúnem várias cidades é uma alternativa, mas para isso as prefeituras precisam se entender. A pequena Brejo Santo resolveu o problema de outro jeito. Fez parceria com a Fundação Nacional de Saúde e com um banco público e construiu um aterro que evita a contaminação do solo pelo chorume, aquele líquido tóxico que vem da decomposição do lixo. E a gente tem toda a drenagem do chorume, que impede a infiltração desse chorume no solo. O que é reciclável vai para um galpão e gera renda para quem antes tinha de revirar lixo e procurar o que vender. Antes era atravessadores, né? Hoje vem direto para as fábricas, né? Quer dizer que melhorou a nossa renda 100%, né? Depois de uma campanha, os moradores passaram a separar o lixo reciclável, que tem dia certo para ser recolhido. E o caminhão de coleta não deixa ninguém se esquecer. A gente passa, o pessoal já vê, já escuta a música, já sai colocando o lixo, a gente vai só fazendo a coleta. Seria tão mais fácil, né, se todas as cidades pudessem dispor dessa tecnologia que são os aterros sanitários para o descarte do lixo adequado. Mas nós também podemos contribuir. Claro, os aterros sanitários, eles ajudam muito, mas para além dos aterros sanitários, precisa também da nossa conscientização sobre a importância da separação adequada. Vamos lá no livro de vocês, na página 91. Resíduos sólidos, recicláveis e reutilizáveis. Alguns dos materiais que compõem o lixo poderiam ser reutilizados ou reciclados. No entanto, muitas vezes eles são descartados, contribuindo para o acúmulo de lixo no ambiente e para o aumento da extração da matéria-prima. O consumo de produtos e o descarte de resíduos sólidos devem ser realizados de maneira consciente. Isso pode ser feito de diferentes maneiras.
Antes de fazer o descarte de resíduos, por exemplo, deve-se refletir sobre quais itens podem ser reutilizados e reciclados. O resíduo sólido reutilizável pode ser utilizado para uma função diferente daquela para a qual foi produzido. E já o resíduo sólido reciclável é aquele cuja matéria-prima pode ser utilizada na fabricação de um novo produto. Apesar de muitos materiais serem recicláveis, existem outros que não são, como etiquetas adesivas, papéis metalizados, papéis plastificados, guardanapos, clipes, grampos, pregos, tomadas, vidros planos, isopor. Mas também tem os materiais que podem ser reciclados. E para estes, nós devemos separá-los, limpá-los, porque se eles estiverem limpos e secos, o processo de reciclagem ele se torna mais fácil e também economiza água e energia elétrica nesse processo. Em uma usina de reciclagem de resíduos sólidos, os materiais eles passam por uma esteira na qual são separados. Os destinados à indústria, como plástico, papéis, vidros e metais, eles vão direto para esse fim, para a indústria. E esses materiais, eles podem ser vendidos e as rendas, elas são revertidas para esses trabalhadores ou para a indústria que trabalha com a reciclagem. Na nossa casa, nós também podemos fazer a diferença. Na nossa cidade, existe a coleta do lixo que é levada para o aterro sanitário. Mas para que isso aconteça realmente de uma forma correta, nós precisamos contribuir realizando a separação do lixo. E vocês aí em casa podem ajudar nesse assunto. A primeira coisa que nós devemos saber é que não devemos misturar na mesma lixeira os produtos que nós chamamos de lixo seco e o lixo molhado. Aquele lixo orgânico que é de resto de comidas, restos de alimentos. Nós não devemos juntá-los. Uma outra coisa que é importante saber é que existe aquele material que pode ser reaproveitado e existe aquele material que não pode ser reaproveitado. Por exemplo, garrafa PETs, as tampinhas dessas garrafas, latinhas de alumínio, vidros, garrafas de vidro, elas são reutilizadas. Já existem outros materiais, como por exemplo, aqueles produtos enlatados. Aquele metal que vem naquelas latas, muitas vezes não são aproveitados não. Então nós temos que saber separar também esses componentes no lixo. Uma outra coisa que é importante é vocês sempre lembrarem ao pessoal aí de casa. Se a gente for separar o lixo, mas jogar as embalagens todas sujas, ainda com restos de alimento, vai ficar também mais difícil para elas serem reaproveitadas. Então não custa nada jogar, mas antes disso fazer uma limpeza rápida, ver se não tem resto de comida, jogar fora todo, jogar na lixeira específica todo o restante de comida para poder colocar aquela embalagem na lixeira para reciclar. Nós temos também uma contribuição na aula de hoje bem importante. O professor Emanuel vem nos ensinar hoje como nós podemos reciclar esse lixo que eu estou falando, que é esse lixo orgânico, esse que é dos restos de comida. Então, conta aí pra gente, professor Emanuel, como é que nós podemos fazer? Eu vou explicar um pouco aqui como é que a gente trabalha com o nosso lixo aqui produzido na nossa casa. A gente faz 3 tipos de separação. Um que a gente recicla, que são garrafas PETs, que a gente manda para uma família que trabalha com reciclagem aqui perto. O outro a gente manda para o lixo convencional, que não tem reciclagem. Tá bom, amor. E esse agora que eu vou mostrar, que é o lixo orgânico, que
que são frutas, são cascas, borra de café, que a gente utiliza aqui na terra para a gente fazer um adubo, para a gente fazer muda para nossas plantas. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, eu separei em 3 setores aqui essa parte da adubação. Esse quadrado aqui, que está separado por esse coco, esse tijolo, que é o mais antigo que tem. Essa terra ela já está um pouco mais adubada do que essas outras que estão aqui do lado, porque ela faz um tempo que eu estou jogando resíduos orgânicos e deixando ela descansar e aguando. Aqui eu não mexo mais, vou esperar alguns meses para que esse resíduo todo se decomponha e vire e a terra fique adubada e a coloração dela vai ficar um pouco mais preta. Esse aqui eu botei semana passada, ó, como vocês podem ver, tem algumas coisas aqui ainda que tem que cobrir. E agora eu vou fazer essa terceira aqui que eu tô botando hoje, ó. Eu cavo um pouco aqui. Afasta um pouquinho, filhinho, aqui, ó. Eu vou trazer um pouco dessa terra pra cá, eu cavo um pouco. Faço um buraco. Coloco o lixo aqui. Quebro ele um pouco. Quanto mais pinicadinho, melhor. O processo agiliza mais. Venho aqui, cubro. Olha, amor. Vou deixar descansando aqui, vou jogar uma água aqui depois. E vou deixar que a própria natureza faça o processo de decomposição e que essa terra tenha nutrientes para as plantas, que a gente possa fazer nossas mudas, nossas plantas. E esse lixo não vai para o lixo convencional, onde não teria nenhuma utilidade. E a gente deixa também a cidade mais limpa, as coisas mais limpas também. Eu vou mostrar para vocês agora onde para essa terra vai para nossas mudas de planta, tá bom? Então toda aquela matéria orgânica, aquelas cascas, aquelas frutas, foram para a terra, a natureza fez o processo de decomposição, e consequentemente a terra ficou super adubada, pronta para plantar, botar nas plantas e deixar as plantas mais fortes. Como a tia Roberta vai filmar aqui, ó, as plantas já estão com a coloração, a terra já está com uma coloração diferente, mais preta, que significa uma terra mais nutrientes. Aqui temos diversas mudas, mamão, café, jabuticaba, laranja, tangerina, pitanga. É isso aí. Tchau. A coleta seletiva é muito importante para que esses resíduos que nós produzimos possam ter uma destinação correta. Se nós nos acostumarmos e aprendermos a importância da separação desses resíduos e da reciclagem ou reutilização desses resíduos sólidos, nós vamos contribuir para que o nosso planeta não seja tão desgastado para produzir novos e novos e novos produtos. Contribuir com o meio ambiente significa contribuir também com a nossa saúde. Lá na página 92, nós vemos resíduos provenientes da coleta seletiva, que são encaminhados às usinas de reciclagem. Nesses locais, os resíduos são separados de acordo com o material e eles são encaminhados a empresas específicas que fazem reciclagem. A coleta seletiva pode ser realizada de diferentes maneiras. Geralmente, os materiais são recolhidos das residências e estabelecimentos comerciais por funcionários e veículos de empresas especializadas. Um outro assunto que é bastante importante nesse tema é a utilização das lixeiras coloridas, porque elas servem para indicar o tipo de material que deve ser colocado em cada uma dessas lixeiras. Então,
elas também contribuem para que a gente possa continuar o hábito da separação do lixo. As cores que nós utilizamos são azul para papel, vermelho para plástico, verde para vidro, amarelo para metal e cinza para material não reciclável. Faltou aí também uma que eu acho importante, que é a marrom, que nós utilizamos, a lixeira marrom, para os resíduos orgânicos. Então, na aula de hoje, além de nós aprendermos a importância da coleta seletiva, da separação dos resíduos e da destinação correta dos resíduos produzidos pelas casas, pela indústria e pelo hospital, eu gostaria que vocês também aprendessem e contribuíssem com essa coleta seletiva aí na casa de vocês. Vamos ajudar em casa a separar adequadamente esses resíduos para que eles não sejam misturados todos e atrapalhem lá no aterro sanitário essa destinação correta. Vocês também podem contribuir com isso. E lembrem da atividade extra que eu passei para vocês. Vocês vão guardar em local adequado, claro, nas lixeiras adequadas, os resíduos produzidos em um dia na casa de vocês. Depois que vocês observarem todo esse resíduo que foi acumulado durante um dia, vocês vão anotar no caderno as quantidades que vocês conseguiram juntar. Do lixo que pode ser reciclado, do lixo que não pode ser reciclado e do lixo orgânico. Qualquer dúvida, vocês já sabem. É só me procurar. Tchau, tchau e até amanhã.